Olá, eu sou o professor Robson Silva, trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.2, segunda fase, na disciplina de Física. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, meu filho, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 17 diz o seguinte: um bloco de massa emisão padrão, acoplado à extremidade de uma mola ideal, executa um movimento harmônico simples ao longo de uma superfície horizontal perfeitamente livre. Além do mais, o bloco oscila em torno da posição de equilíbrio O, com amplitude de oscilação azão. Em um determinado instante, ao passar pela posição de equilíbrio em O, uma massa emizinho adere ao bloco de massa emisão, alterando assim sua amplitude de oscilação para o novo valor Azão min. Considerando desprezíveis os efeitos resistivos do meio, a razão entre A' ao quadrado e A ao quadrado é dada por. Então percebamos que aí o que ele quer é o A ao quadrado, e o A é a nossa amplitude, beleza? Então, gente, o que vai acontecer? Percebamos que uma certa massa aderiu ao sistema e ele vai continuar em movimento, o que significa dizer que estamos falando da conservação da quantidade de movimento, ou como a gente costuma trabalhar, estamos falando da UES, de conservação do momento linear. E o que diz a conservação do momento linear? Que a quantidade de movimento antes da colisão, ela necessariamente é igual a quantidade de movimento depois da colisão. E aí, antes da colisão, a velocidade é Vzinho. Depois da colisão, a gente vai chamar de V2. Aí nós vamos ter então o quê? Que é a quantidade de movimento antes, que é dado pela massa vezes a velocidade, ou momento linear, mesma coisa. Então, emissão multiplicado por V é igual, aí como ele continua aqui, eu estou considerando sempre o deslocamento aqui para a direita. Aí, como nós temos que a massa emizinho aderiu à massa emisão, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a massa total, que eu vou chamando aqui de MT, multiplicado pela velocidade 2. Mas quem é esse MT? O MT que eu estou colocando aqui é o emisão mais o mzinho, que é a massa total. Então significa que nós vamos ter o emisão vezes a velocidade é igual a, abre parênteses, o emisão mais o mzinho multiplicado pela velocidade V2. Aí agora vamos deixar aqui em stand-by para poder saber quem a gente vai ter que isolar, se é o V ou o V2. Mas como é que tu sabe que vai isolar um dos Vs? Gente, simples, porque se a gente observar em todos os itens, aparece o emisão e o mzinho. Não aparece velocidade inicial e não aparece velocidade final. Então significa que eles vão ter que pegar o B. Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos usar a ideia da conservação da energia mecânica. Nós temos que a energia mecânica ela é igual à energia cinética mais a energia potencial elástica. A energia mecânica ela é dada por K vezes A ao quadrado, que é a amplitude, né? Dividido por 2, é igual à energia cinética, que é dado pela massa, vezes V ao quadrado, que é a velocidade inicial, dividido por 2. Já como o corpo se encontra na posição de equilíbrio, aqui na situação 1, o X ele é igual a zero. Então, se a deformação da mola é zero, a energia potencial elástica também vai ser zero. Então a gente não vai precisar colocar. Aí a gente pode cancelar o 2 de um lado com 2 do outro e vamos isolar aqui o K. Isolando o K, o que nós vamos obter? K vai ser igual a M vezes V ao quadrado, V é a velocidade inicial, dividido pela amplitude inicial ao quadrado. Então nós obtivemos exatamente esse K aqui. Isso aqui a gente vai chamar de situação 1, porque faz referência a esse primeiro contexto. Já para esse segundo contexto, o que nós vamos obter? Vamos usar a fórmula da energia mecânica mais uma vez no sistema massa-mola,
que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial elástica. Aí vamos substituir o EM, agora vai ser o K, vezes, agora como a massa foi aderida, a amplitude não vai ser a mesma, então eu vou chamar de amplitude A' ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 é igual à energia cinética, que é a massa total, vezes a velocidade final ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E aí, mais uma vez, como o corpo encontra-se na posição de equilíbrio, o x ele é igual a zero. Então, se o x é igual a zero, a energia potencial elástica também vai ser zero. Aí nós temos 2 de um lado e 2 do outro, podemos cancelar. E aí vamos isolar exatamente o K mais uma vez. Aí com isso nós vamos ter que K é igual à massa total, vamos substituir, né? A massa total é o Mzão mais Mzinho, que a gente viu bem aqui, não é verdade? Aí vezes o V2 ao quadrado, tudo isso dividido por A' ao quadrado. Aí como nós temos que o K é esse cara e temos que o K também é esse cara, então significa dizer que a gente pode usar a comparação, igualar as duas relações. Aí vai ficar o seguinte, ó. M vezes V ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual, abre parênteses, Mzão mais Mzinho vezes V2 ao quadrado, tudo isso dividido por A' ao quadrado. Aí, gente, o que vai acontecer? Como a gente tem essa relação da conservação da energia, a gente pode escolher qualquer um aqui para isolar, porque ambos estão do modo, então não vai mudar nada. Aí, tecnicamente, só pode mudar uma coisa que pode facilitar a nossa vida. E aí o que seria? Isolando aqui o V, e ele vai facilitar um pouco mais, porque a gente vai deixar de trabalhar no denominador com uma adição, né? Que seria o Mzão e o Mzinho. Aí vai ficar o quê? Ó, V é igual, abre parênteses, Mzão mais Mzinho, fecha parênteses, vezes V2. Tudo isso dividido por Mzão. Então a gente obteve essa relação aqui. E aí, através dessa relação, nós vamos substituir ali no V. Aí, com isso, nós vamos ter o quê? Mzão que multiplica. Aí, dividido por A ao quadrado, vou colocar logo aqui também, vai ficar, abre parênteses, abre outro parênteses, Mzão mais Mzinho, fecha parênteses, vezes V2. Tudo isso dividido por Mzão, tudo isso ao quadrado. É igual a quem? A Mzão mais Mzinho, que multiplica o V2 ao quadrado, tudo isso dividido por A' ao quadrado. Aí agora nós vamos ter que isolar, né? Fazer aqui a aplicação do quadrado, melhor. Fazer logo. Aí vai ficar, ó, Mzão dividido por A ao quadrado, que multiplica Mzão mais Mzinho entre parênteses ao quadrado, vezes o V2 ao quadrado, tudo isso dividido por Mzão ao quadrado. É igual a quem? Ao Mzão mais um Mzinho, vezes o V2 ao quadrado, tudo isso dividido por A' ao quadrado. Aí agora a gente pode cancelar alguma coisa boa. Cancela o V2 ao quadrado com o V2 do outro e o Mzão mais Mzinho de um lado com um dos Mzão mais Mzinho do outro. E o M que tá aqui, o M ao quadrado, né? Com o M aqui de cima, ficando denominador 1, ficando numerador 1. Aí nós vamos ter o quê? Vai ficar 1 vezes esse cara todinho, que é Mzão mais Mzinho, dividido por A ao quadrado vezes Mzão, é igual a 1 sobre A' ao quadrado. Como que a questão quer saber é o A' ao quadrado, então ele vai, que está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. A gente mantém o A ao quadrado e passa todo o resto para o outro lado. Aí vai ficar, ó, A' ao quadrado dividido por A ao quadrado é igual, aí o Mzão vezes 1 dá o próprio Mzão, e o Mzão mais Mzinho que está aqui em cima passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar Mzão mais Mzinho. Aí com isso nós vamos ter exatamente essa relação aqui, que é o que a questão queria saber, ou seja, o nosso item correto vai ser exatamente o item B de bola. Beleza aí, pessoal? Percebam aí que essa questão também foi muito trabalhosa. A gente teve que usar a conservação da energia mecânica 2 vezes no sistema MHS.
além de usar a conservação do momento linear ou conservação da quantidade de movimento. Então realmente não foi uma questão nada fácil. Espero que tenha gostado dessa videoaula. Se ainda ficou com alguma dúvida, deixa o teu comentário que eu irei responder. Um forte abraço para você e fica com Deus. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau, gente. Fui!